ou melhor, aperfeiçoado no poder de Deus. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 2, nós vamos meditar sobre aperfeiçoado no poder de Deus. E aqui nós vamos ver Paulo falando, Paulo ensinando, e nós vamos aprender com ele aqui como sermos aperfeiçoados no poder de Deus. Paulo, nós não precisamos aqui dar apresentações. Creio que a grande maioria sabe que o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens mais usados, por Deus na igreja original, no primeiro século, segundo século ali, continuou falando através das suas cartas, e continua falando até hoje, e vai continuar falando por toda a eternidade. Então, vamos aprender com ele, um homem que teve experiências sobrenaturais, um homem que foi usado por Deus de maneira poderosa, e a vida dele fala as nossas vidas. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei. Ele está falando dele mesmo. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Diga, fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Então aqui Paulo está dizendo, eu tenho know-how para dizer, tenho vida com Deus, tenho experiências com Deus, e passei por coisas que homem nenhum passou. Tem coisas que Deus me revelou que não posso nem dizer. Não posso dizer para todos, posso dizer apenas para alguns. Experiências sobrenaturais, direções sobrenaturais. Paulo conhecia Deus e experimentava do seu poder. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Porque as pessoas têm a tendência de olhar para o ser humano e achar que o poder está no ser humano. E o poder não está em nós, está em Deus, está no seu espírito. Nós somos apenas canais de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus aqui nessa terra para cumprir a sua obra. Para impedir, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E agora vem o versículo 9. E aqui você entendeu, certo? Paulo tinha experiências sobrenaturais. Poderes dados por Deus para executar aquela missão que ele tinha. Específicos, poderes específicos, e muitas coisas aconteciam através da vida dele. E ele aqui deixa bem claro que foi Deus que colocou aquele espinho na carne. Como um lembrete de Deus. Como um lembrete, como um sinal. Para que ele sempre se mantivesse no seu lugar. Para que pudesse estar posicionado com o seu coração e com as suas ações sempre com o foco certo. Fazendo a coisa certa, no tempo certo. E não viesse a se enganar, não viesse a se perder na caminhada. E aí vem o versículo 9, que é o versículo central do que nós vamos conversar aqui. Mas ele me disse, quem disse? Deus disse, Jesus disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Oh, Deus, a gente podia acabar o culto aqui. Podia parar. A resposta está dada. Para que o poder de Deus venha, para que nós possamos ser aperfeiçoados no poder de Deus, isso acontece através de quê? Da sua fraqueza. Que coisa meio doida, né? Vamos entender isso aqui. Eu confesso que eu levei anos para entender esse negócio. E em nome de Jesus você vai entender em alguns minutos. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Você pode repetir assim comigo? A partir de hoje, eu não sei como, mas eu vou me alegrar nas fraquezas, porque desta forma, o poder de Deus vai se manifestar em mim e através de mim. Prepara aí, aperta o cinto aí que o negócio a gente vai decolar agora. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, vamos repetir juntos? Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. E aí a gente então vê esse título, aperfeiçoado no poder de Deus. E aí a gente, vamos lá. Vamos lá mesmo, é bem isso mesmo. Só que tem os segredos que Paulo está nos ministrando aqui. E Paulo tinha todo o currículo para poder falar sobre isso. E o que vamos aprender aqui é que, partindo desse entendimento que Paulo possuía fraquezas que o assolavam constantemente, diariamente. Ninguém sabe o que é isso. Existem várias teorias sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo, mas não se tem certeza de nada. E a questão aqui é que Paulo deixa claro sobre a sua fraqueza. E você vê isso várias vezes, Paulo falando. Tem outro momento que Paulo fala que a presença dele era muito fraquinha. As pessoas olhavam para Paulo e falavam... Ih! Quando Paulo começava a falar, o pessoal não dava muita atenção não, a não ser que o Espírito de Deus viesse de uma forma poderosa e operasse milagres. Então ele, humanamente falando, não tinha força. As cartas sim. Como diz ali, as cartas são graves e fortes, mas a aparência e a palavra desprezíveis, né? Então você vai vendo assim Paulo, aqui a gente imagina Paulo de um jeito, você vê tantas cartas escritas por Paulo que orientam a igreja até hoje, e tantas experiências sobrenaturais, a gente muitas vezes não tem essa noção. Mas Paulo deixa claro aqui, evidencia a sua fraqueza, para que eu e você possamos enxergar que as nossas fraquezas, elas são para gerar força. E é nessa rota que nós vamos aqui. As fraquezas proporcionavam a ele poder, força e também multiplicava isso a todos aqueles que estavam com ele e o ouviam. Então, como pegar esse caminho? Primeira coisa que a gente vai atentar aqui é essa fala de Deus, essa fala de Jesus para ele, no versículo 5, quando Deus fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como é isso, Deus? O teu poder vai ser aperfeiçoado em mim na fraqueza? Grave isso. Essa é a rota da bênção. Essa é a rota para que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. Segunda coisa que nós vamos aqui compreender é o propósito. Porque Paulo vivia um propósito. E você vê ali, o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 9, você vê ali que é por Jesus. Você vê ali Paulo sendo usado por Deus para levar salvação e vida para a vida das pessoas. Isso guiava Paulo.
E muitas lutas vinham na vida dele. Inclusive, essa fraqueza estava instalada nele. Talvez, se você estivesse no lugar de Paulo, você falaria assim: poxa Deus, estou aqui, eu tomo chicotada por causa do teu nome, eu estou aqui enfrentando tudo por causa do Senhor, mas o Senhor ainda bota essa fraqueza aí para me atribular todo dia, esse mensageiro de Satanás? Como é que é isso, Deus? Poxa, não é legal isso, é injusto. Tanta gente aí fazendo tanta coisa ruim, e o Senhor faz isso comigo, e eu estou aqui no Ministério da Reconciliação, eu estou aqui levando a palavra do Senhor na Ásia, na Europa, por tantos lugares. Eu não sei qual tipo de oração, ou que tipo de questionamento você tem tido com Deus, mas talvez possa ir por esse ponto. Algumas interrogações que vêm, né? Poxa, Deus, por que isso, por que aquilo? Por que fizeram isso comigo? Por que falaram tal coisa? Então, vamos firmar aqui que o propósito de Paulo, que recebia poder por meio da fraqueza, vinha fundamentado num propósito de vida. Então, vamos alinhar isso no nosso coração. Como tem sido o seu propósito de vida? Esse é outro aspecto, tá? Vamos montando esse quebra-cabeça aqui, para a gente depois fechar esse jogo aqui e irmos reto aonde Deus quer. Existe um propósito, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e a nossa questão aqui é chegar nessa maturidade espiritual de Paulo, sermos aperfeiçoados nas fraquezas e o poder de Deus repousar em nós. Então, repita assim comigo: em nome de Jesus, eu quero nessa noite crescer em maturidade espiritual, ser aperfeiçoado nas fraquezas e o poder de Cristo repousar em mim. Que assim seja em nome de Jesus, amém? Então, ao compreendermos isso, nós vamos poder dizer: quando sou fraco é que sou forte. Mas dizer isso com clareza. Agora, olha só, o que me intriga muito é justamente quando, ali no versículo 9, pode deixar projetado: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Eu vou me alegrar com as fraquezas. Você há de convir comigo que isso é meio contranatural, certo? Porque quando as nossas fraquezas elas começam a nos vencer, o que acontece dentro de nós? Você fica naturalmente feliz? Quando as fraquezas ficam em evidência, você fica alegre normalmente, naturalmente? Não, porque isso é algo espiritual. E o objetivo dessa noite aqui é que você saia daqui voando. Você saia daqui com uma nova perspectiva, uma nova expectativa, uma nova ótica de vida espiritual. As fraquezas na tua vida, elas se manifestam através das tuas limitações pessoais. Elas se manifestam através das tentações, das provações. Então tem várias formas as quais a tua fraqueza elas vêm à tona, mas nós vamos nos restringir a essas limitações pessoais, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer para entrar nessa condição de Paulo, nessa maturidade espiritual que você acabou de orar, é a forma de enxergar as fraquezas. Aí é que está. Então, vamos em direção à resposta para essa pergunta de Paulo, que nós estamos fazendo para Paulo. Poxa, nos alegrarmos nas fraquezas? Como é que é esse negócio, a gente se alegrar na fraqueza? Porque o que a tua fraqueza te lembra? Pensa aí. O que a tua fraqueza lembra você? Vai raciocinando, não precisa responder, responde para você mesmo. Que memórias vêm quando você lembra das suas fraquezas? Que sentimentos vêm? Que pensamentos vêm? Com certeza é alguma dor que vem, sim ou não? Alguma coisa desconfortável. É alguma coisa que não é legal quando você encara as tuas fraquezas. As fraquezas, elas, da ótica natural, elas são aspectos que vão causando dores e são despertadas ali através de situações que acontecem na vida
de necessidades, de insultos, de perseguições, de angústias, como Paulo mesmo ali falou. Várias situações da nossa vida vão despertando, vão trazendo à superfície as nossas fraquezas. Mas como que nós vamos enxergar essas fraquezas é que vai determinar o resultado final. Exatamente isso. Porque se nós olharmos para as nossas fraquezas do ponto de vista natural, nós vamos tentar fugir delas. Nós vamos tentar esconder as nossas fraquezas. Nós vamos tentar negar as nossas fraquezas. Nós vamos tentar transferir a culpa para outra pessoa. Nós vamos tentar colocar a culpa nos outros por conta das fraquezas que existem em nós. Nós procuramos colocar a culpa na família, nas coisas que aconteceram, situações que nós vivemos. E eu quero dizer que talvez seja isso mesmo. Porque todos nós temos uma história. Todos nós sofremos traumas, passamos por situações que ferem a nossa alma. Passamos por situações e fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de ser diferentes. Você gostaria de ser diferente, sim ou não? E você está pensando aí exatamente agora na área que você gostaria de ser diferente, se você está conectado. Você agora está passando um scanner no seu interior sobre você mesmo. E tem áreas que precisam ser transformadas por Deus. E é justamente essa postura de reconhecer a sua fraqueza que é o primeiro ponto para você entrar nesse nível de maturidade espiritual que Deus quer para você. A ponto de você ser aperfeiçoado através dessa fraqueza. Não ficar fugindo delas ou escondendo ou transferindo a culpa para outra pessoa, tentando de alguma forma se defender. Eis aí a questão, a forma a qual você enxerga essa fraqueza. Normalmente nós recuamos. As fraquezas, a tendência na vida das pessoas é que as fraquezas elas fazem as pessoas pararem, recuarem, não avançarem naquilo que Deus tem. Vai se analisando aí. Quantas coisas, se essa fraqueza ela não existisse, vamos lá, como que você seria? Você se sente limitado? Você tem vergonha? Você fica se comparando às outras pessoas? Você se vê de forma limitada? Por que você não está num nível maior de vida espiritual e de propósito de Deus que você poderia estar? Quais são as fraquezas que te travam? Vamos lá. Algumas pessoas se entregam. Vem uma dificuldade interna ou externa, a pessoa se entrega. Não dá, para mim não dá, não consigo. Essa é a palavra que você tem que mandar embora do seu vocabulário. A palavra não, essa frase, né? Eu não consigo, manda embora essa frase. Para de falar essa frase. Eu não consigo, eu não posso, tá bom? Manda esse negócio embora. Nunca mais fale esse negócio, tá bom? Amém? E a gente, por conta das situações que acontecem na nossa vida, que vão nos marcando, nós vamos travando. Tem várias pessoas que se intimidam na caminhada, por conta de algumas derrotas que já sofreram, por conta de algumas coisas que aconteceram e não foram da forma que você pensava ou que você desejava passar. Isso vai, muitas vezes, até inconscientemente travando, impedindo com que as pessoas venham deslanchar no potencial que Deus já colocou aí dentro. E há um potencial tremendo dentro de você, que você ainda não conhece. Por quê? Porque você está conduzindo a sua vida fundamentado em suprir as suas necessidades. Você está conduzindo a sua vida buscando atender aos seus prazeres. Porque isso também vem de uma fraqueza nossa. Porque nós sabemos que
Deus, ele supre todas as necessidades. Você sabe esse versículo? Você sabe que Jesus já prometeu que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, nem com o que comer, nem vestir, nem beber, nada. E por conta das nossas fraquezas, por conta das suas fraquezas, você se trava querendo suprir essas necessidades ou até mesmo querendo alimentar alguns desejos para se manter no controle, para estar na zona de conforto, para não se machucar com as pessoas, para não entrar em situações que se assemelham a experiências do passado. E aí então você se trava, e isso se torna uma fraqueza que vai conduzindo a sua vida, e você não experimenta mais da presença e do poder de Deus. Você não vive na intensidade que Ele tem para você. E esse é o momento de nós reconhecermos essas fraquezas. Sim, como Paulo aqui fez. Porém, essas fraquezas que existem em nós, elas podem ser algo que vai te travar ou algo que vai alavancar a sua vida. Vai depender da sua decisão agora, hoje. Porque as nossas fraquezas nos levam a nos vitimizar. Nós nos colocamos como vítima, nós, quando sofremos por conta de a ação ou palavra de alguém, nós queremos justiça própria, nós queremos nos vingar até, nós queremos que a pessoa sofra um pouco da dor que nós sofremos. É assim que a gente funciona. Nós queremos que aconteça com aquela pessoa aquilo que a gente acha que é justo, o nome disso é justiça própria. Por conta das nossas fraquezas, a gente se perde nas dúvidas, porque tem coisas que a gente não tem como intervir e influenciar, principalmente quando está relacionado a decisões de outras pessoas. E aí então nos deparamos com as nossas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quando acontece aquela situação que te trava, quando acontece aquela situação que te traz medo e receio, você anda para trás. Quando vem aquela proposta visual, quando vem aquela proposta que se coloca diante de você, as nossas fraquezas se manifestam através do medo de se decepcionar com as pessoas, medo do desconhecido. As nossas fraquezas vêm na nossa vida quando a gente tem medo de sentir dor de novo. Dor de novo. Mas em nome de Jesus esse negócio vai acabar agora, se você quiser. Porque o Senhor está te chamando ao seguinte: primeira coisa, essas fraquezas são para te fazer mais forte, para que você amadureça, porque não é para você gerar expectativa nas pessoas ou gerar as tuas próprias expectativas do jeito que você está pensando, porque Deus tem sempre o novo, tem sempre o melhor, mas tem sempre o novo, e Deus tem o seu jeito, tem o seu tempo de fazer, como fazer. O problema é que nós vamos gerando expectativas ao nosso olhar, e quando vem alguma coisa que acende as nossas fraquezas, a gente perde o rebolado, a gente se perde, mas não vai ser mais assim. Tudo isso vai causando distanciamento de Deus. O que nós falamos agora é a ótica natural de olhar para as fraquezas. E se nós nos entregarmos às nossas fraquezas, enxergarmos as fraquezas desse parâmetro, nós vamos nos distanciar das pessoas, vamos nos distanciar de Deus, do seu poder, da sua presença, do agir sobrenatural de Deus.
As tribulações, as dores que são geradas pelas fraquezas, elas precisam ser enxergadas do ponto de vista espiritual. E agora nós vamos então a sermos aperfeiçoados no poder de Deus. Olhar da forma espiritual é da seguinte forma: Romanos 5, de 3 a 5. As fraquezas nos trazem tribulações, certo ou errado? As fraquezas mexem com a nossa estrutura, certo ou errado? Nos atrapalham muitas vezes. São tribulações dentro de nós e fora de nós também. Romanos 5, 3 a 5 diz assim: não só isso, próprio Paulo falando, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você está vendo de novo Paulo olhando com alegria para as fraquezas, para as tribulações? Vamos chegar nesse nível, gente? Vamos lá? Você quer? Você realmente quer? Eu quero muito. Eu quero olhar para as minhas fraquezas, eu quero olhar para as tribulações que vêm, eu quero olhar para os momentos difíceis que acontecem, eu quero, quando me deparar com aquelas coisas, aqueles momentos, aquelas situações que mexem com a minha estrutura, que me deixam indignado, ou me deixam triste, ou me deixam abalado, angustiado, eu quero rapidamente sair da perspectiva natural e virar essa chave para olhar da perspectiva espiritual. Quando essas tribulações externas ou internas se mostrarem na minha vida, cada vez mais eu quero me gloriar, eu quero me alegrar, sabendo o final da história. Vamos lá, vamos para o final da história. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Diga perseverança. Repita comigo: as tribulações, as fraquezas vão gerar em mim perseverança. Amém? Você está lembrando das fraquezas, das dores quando você fala isso? Você lembrar, traz para o teu coração, traz as tuas memórias. Porque agora você vai trocar a forma pela qual você vai enxergar essas situações que parecem ser ruins. Que humanamente, naturalmente, são ruins porque causam dores. Mas essas dores vão gerar crescimento e mais força, em nome de Jesus. E a perseverança, um caráter aprovado. Diga, maturidade. E o caráter aprovado, esperança. Diga esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então é o seguinte, a partir de agora, você não somente vai estar sabendo que os olhos da fé enxergam além da dor. Repita comigo: os meus olhos da fé vão me fazer enxergar além da dor. Está sendo gerado pelo Espírito Santo dentro de você agora. Toda vez que você se deparar com uma situação que gera dor, que gera angústia, quando você for, como Paulo disse ali, passar por um insulto, com uma perseguição, por uma angústia no teu coração, com algo que te atribula, você vai automaticamente olhar da forma espiritual. Você não vai olhar da forma natural, querendo ou reagir de forma carnal, ou se afastar, se esconder. Não, você vai encarar a situação de forma espiritual, na certeza, na confiança de que essas dores, essas fraquezas que estão aí vindo à tona por conta dessas situações, vão te levar à perseverança, à maturidade e vão te levar a ser cada vez mais cheio de fé, em nome de Jesus. Essa é a postura, essa é a forma pela qual você vai enxergar todas as situações que causam dores. Por quê? Porque Deus está contigo e Ele é todo poderoso e acima de tudo e todos. Mas qual é a nossa guerra? Que quando a gente se depara com essas situações,
palavras, posturas de outros que nos causam dores, nós olhamos de forma natural, nos deixamos ficar magoados, amargurados, ressentidos, injuriados, chateados, indignados, sim ou não? É assim que a gente fica. Por quê? Porque estamos olhando da perspectiva natural. Mas se nós olharmos além da dor, você vai estar sabendo, Deus está comigo. O Senhor está operando. Se está acontecendo, Deus tem algum propósito. Então, vou passar de forma espiritual, não vou reagir de forma humana, carnal. Senhor, me ajuda. Espírito do Deus vivo, Espírito Santo que habita em mim, me dá clareza, me dá força para eu poder avançar, ser aperfeiçoado. Então, querido, os olhos da fé enxergam além da dor. Os olhos da fé enxergam perseverança. Os olhos da fé enxergam fortalecimento de caráter. Os olhos da fé enxergam crescimento da fé quando essas situações acontecem. E aí agora você está, nesse exato momento, visualizando situações que são fraquezas para você. Você está agora visualizando situações que trouxeram dores. Então, vai fazendo exercício aí comigo. Vai enxergando aí na sua mente essas situações, mas olha depois disso. Olha o próximo capítulo. Você está conseguindo olhar? Está conseguindo olhar com os olhos da fé? Olha o próximo capítulo, vai dar bom, porque Deus está operando. Você precisa se manter em fé, em confiança, orando, clamando a Deus, pedindo sabedoria para continuar atravessando esse deserto, para que você possa, então, ao perseverar, ao continuar confiando, passar por esse processo sendo amadurecido, amadurecida, sendo aperfeiçoado, aperfeiçoada, para chegar do outro lado, podendo olhar para trás e falar, eu venci em nome de Jesus. E ainda que no meio do caminho você dê uma derrapada, ainda que no meio do caminho você até quebre princípio, mas é momento de você se levantar e confiar, recomeçar, confiar no Deus que te criou, que te trouxe ao mundo, que te fez, que tem um propósito através da sua vida. Tem pessoas que pararam no ministério, travaram, porque por conta de decepções. Muito, eu tenho conversado com várias pessoas, gente, lá no Rio de Janeiro mesmo, conversei com várias situações, várias pessoas. Conheço uma pessoa que eu amo muito e que as fraquezas estão relacionadas a coisas do passado. Travou-la no passado. E toma todas as suas decisões baseadas no passado. Em sentimentos que foram gerados lá no passado e não consegue despertar para o novo de Deus. Com mágoas, com decepções que aconteceram e algumas coisas lá do passado representam uma resposta, só que aquele tempo já passou e a pessoa está presa lá atrás. E não consegue romper. Por quê? Porque existe uma fraqueza na sua alma, nas suas emoções, que precisam ser entregues para Deus. E eu falei dessa fraqueza para a pessoa. Falei, ore sobre isso. Sou da minha família. Ore sobre isso. Porque existem ídolos na sua vida que te prenderam em situações lá de trás e não estão deixando você enxergar o melhor de Deus. Que a sua vida poderia estar em outro nível, você poderia estar sendo usada por Deus de uma forma sobrenatural, tanto potencial aí em você. E não está acontecendo porque aquela fraqueza te prendeu lá atrás. E você precisa romper. Parte de uma decisão, primeiramente, você reconhecer que tem essa fraqueza. Porque existe uma linha muito tênue, muito fina, que determina o resultado final. Você pode enxergar a dor como prejuízo, ou você pode enxergar essa dor
essa fraqueza como uma alavanca para o maior poder de Deus, poder de Cristo na sua vida. A decisão é sua agora, nesse exato momento, para que você continue treinando a olhar todas as circunstâncias. Gente, você vai ser testado, você vai ser provado. Hoje o número de desigrejados parece que está quase igual ao número de pessoas que estão nas igrejas. E por quê? Eu converso com várias pessoas. Por quê? Por conta de decepção com as pessoas. Decepção com a liderança. Decepção com pessoas da família. Decepção com pessoas que confiavam. E aí isso vai machucando. E vai gerando um ponto fraco. Um ponto fraco dentro do seu coração. E é justamente ali que o inimigo vai agir. Para tentar manter você afastado do corpo de Cristo. As fraquezas das pessoas muitas vezes ativam a nossa fraqueza. Já percebeu? Às vezes o defeito do outro vai lá e mexe numa área nossa. Uma coisa que a pessoa fala no momento de fraqueza pode ferir outra e atingir também a sua área de fraqueza. Uma pessoa que não sabe lidar com alguma circunstância ou se equivoca nas palavras ou em alguma postura ou deixa de fazer alguma coisa em relação a outra por conta da sua própria fraqueza, aí toca no ponto fraco da outra pessoa que se sentiu desprestigiada ou se sentiu desassistida. É assim que acontece. Mas em nome de Jesus, na sua vida não. Na nossa vida como povo de Deus, como corpo de Cristo, Paulo está nos ensinando aqui a não nos deixar levar mais por imaturidade espiritual. Essa que é a realidade. Nós crescermos em maturidade espiritual. É isso que Deus quer para mim e para você. Todos nós aqui temos pontos fracos. Não tem um aqui que escapa, a começar pelo pastor. Todos nós temos pontos fracos. Sim ou não? Ou tem algum super-homem aqui? Tem alguma Mulher Maravilha aí? Fala aí para a gente poder pegar um autógrafo. Misericórdia. Só para dar uma quebrada no gelo aí, que o negócio está meio tenso. Não tem, gente. Todos nós temos pontos fracos. E uma hora ou outra, vamos falar o português ali, o português como... Cara, se vira agora, né? Vão pisar no nosso calo. Sim ou não? Como é que fala isso em Libras? Ajuda. Carol. Pisar no calo. Já pisaram no teu calo? Sim ou não? Já fizeram alguma coisa que te entristeceu? Já falaram alguma coisa que você não gostou? Todos nós. Agora, isso é um exemplo. Agora a situação é o seguinte. O que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos enxergar essas situações? Nós vamos chegar do ponto de vista natural e tentar nos defender, tentar agir no nosso instinto de sobrevivência, tentar nos deixar levar pela nossa fraqueza, de ficarmos magoados, de ficarmos feridos, ou nós vamos enxergar isso da ótica espiritual e falar assim, e declarar com a palavra, Senhor, isso aqui, esse negócio aqui me deu uma machucada assim. Tem que reconhecer. Ninguém aqui é super-homem. Não, e no Senhor sou mais que vencedor. Nada me abala, aleluia. Não é isso. É o quê? Senhor, senti dor, doeu esse negócio aí. Mas não vou deixar esse negócio dominar aqui não, em nome de Jesus. Aí tu começa a declarar a palavra. Eu vou perdoar em nome de Jesus. A pessoa é uma carne de pescoço, mas eu vou perdoar. Em nome de Jesus. O fulano é não sei... Em nome de Jesus. Olhar com os olhos da fé. Você vai exercer fé, você vai declarar a palavra. A tribulação, ela gera perseverança. Meu, quantas vezes eu declarei essa passagem de Romanos 5 aqui, ó. Quantas vezes para eu poder entrar no prumo. Lembrar dela e declarar. A tribulação gera perseverança. Eu lembro muito da versão Almeida. Essa aqui é a nova versão internacional.
E eu sempre declarava, porque a tribulação gera paciência, paciência gera experiência, experiência gera esperança, esperança não traz confusão. Aleluia. Porque a tribulação gera paciência. Que vontade de não ter paciência, mas paciência, 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 domínio próprio, mansidão. Aí vem Gálatas 5, 22 e tal. E vem, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E você vai declarando a palavra, e você vai se fortalecendo. E aí, aquela agonia, aquela irritação vai passando, vai sendo vencida pelo Espírito, e você vai visualizando. Aí aquela pessoa vai lá e pisa no teu calo de novo. Aí a carne quer se levantar, quer meter um giraia na pessoa, mas aí você segura, aí você vai e... O giraia é velho esse negócio, né? Me atualiza aí alguém. Se eu ia falar Karate Kid, ia ficar pior ainda, né? Lembra? Os mais velhos aí, o Jurássico. Aí você... Me atualiza aí, jovens. Qual é o da atualidade aí? O Karate Kid não, mano. Cobra Kai agora. Meu Deus, Jesus amado. A gurizada que tá falando. Não tá me deixando aqui pagar mico sozinho. Então, a tua carne quer se levantar dessa forma, mas aí você quer estar cheio do Espírito. Você então vai, munido da palavra, você vai declarando e vai vendo uma transformação dentro de você. Você vai então enxergando a pessoa com um olhar de compaixão. Vai enxergando a situação como uma oportunidade de crescimento, como uma alavanca para maior poder de Cristo. E isso vai gerando em você perseverança. Vai gerando em você força para passar por aquela situação. Continuando a confiar em Deus, sabendo que Deus está te aperfeiçoando, está lapidando o teu caráter, para você ficar humildezinho mesmo, para você baixar a bola, porque a nossa tendência é se achar, não é verdade? Achar que está certo, querer ali falar, olha, é isso, é aquilo e tal. Talvez você esteja até certo, mas só que é o seguinte, como é que deve ser a nossa postura? Humilde, como Paulo falou aqui, como Jesus fez e mostrou durante toda a sua trajetória. Não veio montado num cavalo bonitão, assim vai ser no final. Final sim, ele vai vir montado num cavalo branco, vai todo mundo ver, só que aqui ele veio montado num jumentinho. Entrou em Jerusalém, foi pregado na cruz, esperava lá o líder que ia libertar o povo de Israel do controle de Roma, mas não, ele veio humildezinho. Então tudo isso é para nos lapidar. Talvez seja um espinho na carne seu também. O que esse espinho na carne pode ser na sua vida? É um comportamento, uma forma de pensar, uma reação, alguma inclinação sua, algum hábito que você adquiriu durante a sua vida. Só que você tem a oportunidade, por meio de Cristo, de não somente enxergar essa situação de uma forma diferente, mas você ser aperfeiçoado e receber mais poder de Deus. Você está entendendo? Está entendendo, amém? Que assim aconteça na sua vida. E é como Jesus ensina lá em Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, a forma pela qual você enxergar todas as circunstâncias, as pessoas, os comportamentos, a forma pela qual você enxergá-las vai determinar o resultado final. E Deus quer que você experimente o melhor resultado, seja aperfeiçoado nessa trajetória. Que você cresça em força, em perseverança, em resiliência, em fé. Que você cresça em maturidade espiritual. Porque quanto mais você avança, menos forte essas fraquezas ficam. Entendeu? O jogo de palavras. As fraquezas, tem algumas fraquezas que hoje são gigantes, amanhã vai ser uma formiguinha. Você vai passar fácil. Mas você precisa ter fé e crer em Jesus. Porque o objetivo é crescermos no poder de Cristo, como Paulo ali nos ensinou. Deixa o versículo 10 de 2 Coríntios 12 lá. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, quer dizer, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. E aqui nessa noite agora, e quem está ouvindo, pode receber agora uma capacitação sobrenatural de Deus para enxergar com olhos do Espírito cada uma das situações e crescer com todas elas e ficar mais forte. Como? Compreendendo que tem a fraqueza e não colocando ela debaixo do tapete.
é confessando para Deus. Essa é a forma de agir mediante as fraquezas. Uma coisa é você enxergar de um jeito. Beleza, é o pontapé inicial. Quero enxergar da forma espiritual. E agora, você vai fazer o quê? Eu vou me render. Vou me arrepender dos meus pecados. Senhor, eu reconheço que essa atitude que eu tenho ali, quando essa fraqueza vem, não é legal, não tem nada a ver com o espírito. E aí você está se rendendo a Deus. E aí você confessa para Deus. Você se entrega completamente para Ele. Tem situações que vão ser mais difíceis. Procure ajuda no discipulado. Estamos reestruturando o discipulado na igreja para isso. Para crescermos como igreja cada vez mais forte, um povo de Deus cada vez mais forte. Estamos caminhando, tudo tem o seu tempo. Porque é ajudando uns aos outros que nós crescemos. É no discipulado coletivo, é no discipulado individual que nós crescemos. Por isso, não seja apenas um frequentador de culto. Seja alguém conectado com o povo de Deus. Você vai aprender com as virtudes das pessoas e com os erros delas também. Não tem anjo aqui. Tem algum anjo aqui? Não, né? Não, né? Onde tem pessoa tudo errado aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Já começamos bem. Já começamos confessando. Já foi o primeiro passo da oração que a gente vai fazer agora. É confessar as nossas fraquezas. Por isso que nas células a gente está compartilhando sobre tantas coisas, dos módulos de crescimento espiritual. Acabou ali o saúde na alma. E compartilhamos tantas coisas, né? Fraquezas que temos, isso é muito bom. Aprendemos com as fraquezas uns dos outros. Aprendemos com as vitórias uns dos outros sobre essas fraquezas. Isso é muito bom, porque reconhecemos que somos pessoas falhas, pecadoras, mas que o poder de Deus pode cada vez mais se fazer presente em todas essas áreas e nós crescermos em força, sendo aperfeiçoados no poder de Deus cada dia mais e mais à imagem e semelhança de Jesus. Então, é o momento de você agora decidir em optar de agir fugindo das dores, das fraquezas, ou de entrar de cabeça na fé que salva. Entrar de cabeça na fé que cura, na fé que reconcilia com Deus, para que você também seja destravado no ministério. O propósito de Paulo aqui, lembra do propósito no começo, a pecinha do quebra-cabeça? Quando eu sou fraco, então eu sou forte. A fraqueza é para gerar força. E Paulo tem um propósito, que é o quê? Viver para Deus, reconciliar as pessoas com Deus. O que impede você de ser um instrumento de vida na vida das pessoas ao teu redor? Só você mesmo. Não tem inimigo que impeça. Mas por que você não vive numa intensidade mais alta nessa jornada de viver para Deus? Porque você está travado em algumas fraquezas. Olhar para as coisas desse mundo como se fosse tudo, só que isso aqui vai acabar. Em se fundamentar naquilo que o mundo te traz. E é momento agora da gente romper de forma espiritual. Quanto mais a fraqueza for associada na sua mente ao resultado final que Deus tem, mais aperfeiçoado no poder de Deus você será. Você entendeu? Você precisa se entregar. Você precisa agora, nesse exato momento que nós vamos orar, você precisa tomar essa decisão de entregar totalmente a sua vida e o seu coração para Jesus. Recebendo esse poder maravilhoso de Deus. Para quê? Para vencer em todas as vezes em que alguma circunstância ou alguma pessoa ativarem essa fraqueza que há em você. E você não vai olhar mais de forma defensiva ou até ofensiva. Você vai olhar de forma espiritual e se encherá da presença do poder de Deus. E vai passar por esse deserto, por essa situação. E vai chegar lá no final e falar: Senhor, muito obrigado. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Feche os seus olhos.